Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2022. Iniciamos, sob a tutela da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, mais um estudo da Revista Espírita. Estamos estudando a edição de 1860 da Revista Espírita. A aula hoje, o nosso encontro é o de número 36, finalzinho do mês de julho, já da revista. Outros estudos da casa, Evangelho e outros encontros também podem ser acessados em nosso canal do YouTube, que você pode acessar entrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Então, nós vimos estudando nas últimas duas aulas um tema bem interessante, que é sobre a evolução, a alma, enfim, sobre os animais. E aí, um espírito chamado Charlet, ele deu algumas comunicações espontâneas lá na Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas. Nós já terminamos todas as comunicações e esse conhecimento que esse espírito Charlet veio trazer, e iniciamos na última aula as considerações de Kardec. Então, de todas aquelas comunicações que esse espírito Charlet apresentou, Kardec foi fazendo suas considerações ponto a ponto. E hoje acredito que a gente consegue concluir todas essas considerações. Então, para quem está nos assistindo hoje e não assistiu às últimas duas aulas, eu aconselho que volte lá, assista as duas primeiras aulas, né, a de número 34 e 35, para que essa aula aqui faça mais sentido. Então, Revista Espírita de 1860, aula de número 36, exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais. Continuação. Pereira, começa para nós? Começa sim. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo, aqueles que estão assistindo agora ao vivo e aqueles que assistem depois no nosso canal do YouTube, né? Então, vamos dar continuidade a essa análise que o Kardec está fazendo sobre as comunicações de Charlet. Então, hoje ele vai falar sobre o parágrafo 5º, né? E o Kardec faz uma pergunta a Charlet. Nada temos a dizer sobre este parágrafo, que nos parece muito racional. Tende algo a acrescentar? Aí o espírito Charlet responde. Apenas isto. Os animais têm todas as faculdades que indiquei, mas neles o progresso se realiza pela educação que recebem do homem, e não por si mesmo. Abandonado no estado selvagem, o animal retorna ao tipo que tinha ao sair das mãos do Criador. Submetido ao homem, aperfeiçoa-se, eis tudo. E Kardec continua a pergunta. Isso é perfeitamente certo para os indivíduos e as espécies. Mas, se considerarmos o conjunto da escala dos seres, há uma evidente marcha ascendente, que não se detém nos animais da Terra. Pois os de Júpiter são física e intelectualmente superiores aos nossos. E o Charlet responde. Cada raça é perfeita em si mesma e não amiga para raça e não emigra para raças estranhas. Em Júpiter são os mesmos tipos formando raças distintas, mas não são os espíritos dos animais que morreram. Olha que interessante essa resposta, né? Então, não é o espírito que morreu aqui que foi para Marte, é um outro, não sei, ficou meio um pouco confuso. Ele vai explicar na sequência agora. Eu falei, vamos ver se ele, na 16 ele não explica, se não explicar, daí a gente faz um debate aqui. Okay. Então, ele faz na 16, Kardec pergunta novamente. Então, em que se torna o princípio inteligente dos animais mortos? Na realidade, é essa pergunta que acho que nós vamos fazendo, nós vamos questionando desde o início, né? O que faz com ele? Fala que fica lá, só aproveitado, mas não ficou bem claro ainda, né? Vamos ver o que o Charlet responde. Retorna a massa que em cada novo
retorna à massa, em que cada novo animal extrai a porção da inteligência que lhe é necessária. Ora, é principalmente isso que distingue o homem do animal. O espírito é individualizado no homem e progride por si mesmo. É isso que lhe dá superioridade sobre todos os animais. Eis porque o homem, mesmo selvagem, como fizeste notar, faz-se obedecer mesmo pelos animais mais inteligentes. Interessante isso agora, né? Quer dizer, ele não tem, então não tem essa individualidade que eu fui um dos também que questionei bastante sobre isso, né? Quer dizer, ele não tem individualidade, mas aí fica um pouco confuso que me parece que quando ele coloca ali, ó, retorna a massa, primeiro retorna a massa em que cada novo animal extrai a porção da inteligência que ele é necessária. Ficou meio estranho, assim, porque... Mas vamos ver, porque né, tem a sequência ainda, né? Vamos ver até o final. Então tá bom. Não, mas eu acho que é importante a gente ir fazendo os questionamentos, né? Para quem está assim, pra gente... Não é interessante, porque que nem eu também não li as perguntas para frente, né? Então, não sei se Kardec vai corroborar com a minha opinião aqui ou ele vai contrariá-la, né? Eu acredito nisso mesmo, né? Do que eu estudei, do que eu já vi, que os animais, eles estão num todo, né? Da criação ali do todo dos animais. E eles não têm individualidade. Então, cada vez que eles morrem, ele volta para esse todo e esse todo ele evolui junto. Então, é interessante essa resposta que o espírito dá, que daí desse todo, dessa inteligência, o animal pega ali a que é necessária, quando ele vai ali reencarnar, para ele dar continuidade, né? Mas, Lela, é difícil de entender, porque animais vai desde o inseto, que praticamente para nós não tem inteligência, para a ciência, né? Assim, ele tem puramente instinto, né? Que inteligência tem uma formiga, uma barata, por exemplo. Né? Não sei, acho que é por instinto de buscar comida e pronto, né? Outros insetos, assim e tal. E até um animal doméstico, né? Que a gente sabe que desenvolve muito mais, né? Claro, até porque, como ele diz ali, junto do homem ele evolui, né? Não estando junto do homem, ele não evolui. Então, talvez haja até o final, eu pelo menos, né, que vi até o final do texto, não consegui chegar a uma conclusão definitiva, né? Mas a impressão que dá é que talvez, assim, esses que já... Agora, por que é selecionado alguns animais para ficarem como domésticos? O que isso define, né? Então, porque esses vão evoluir mais, né? E a gente não vê a inteligência de uma barata, é uma inteligência barata sempre. Então, Há 4.000 anos atrás, ela não era diferente de uma barata agora. a não ser que ela se entende como toda daquela espécie, né? Por exemplo, todos do cachorro. Daí sim. Todos os equinos, todos. Aí, a não ser que seja isso, eu não sei. Aí faz mais sentido. Porque senão fica meio estranho. Todos, sei lá, é como você falou, todos os répteis, todos, né, o todo aí daria para até entender um pouquinho. Concordo com você também, essa diversidade é muito grande, né? Pois é. Então, acho que sim, talvez o princípio inteligente tenha que passar, por exemplo, primeiro lá, digamos, pelos insetos, para aprender certos automatismos, etc., né? Depois vai para um outro tipo de espécie para aprender outro tipo de coisa, né? Porque são diferentes as espécies mesmo, né? Aí fica mais fácil de entender. Mais fácil de entender. Bom, vamos ver então se a gente consegue. Sobre o capítulo 6. A história de Balaão como um fato positivo, daí a história de Balaão como um fato positivo. Porque ele tinha contado a história lá no capítulo 6, ele falou que o burro de Balaão conversou e tal. Então ele está dizendo aí que o espírito considerou como sendo um fato positivo, como se fosse uma realidade. Aí o Kardec pergunta, olha... Esse Balaão, ele está lá na Torá. Ele é um personagem do livro dos Números, 4º livro da Torá. Balaão foi um profeta a quem Balaque
deu instruções para amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, por revelação divina, que acho que foi no burro lá, né, Sônia? Deus lhe aparecia e determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele profetizando as grandezas daquele povo, o que irritou Balaque. Então é um personagem bíblico, não sei se tem na Bíblia. Nossa, tem, no Velho Testamento tem. No Velho. Em números também, então, né? Tem. Lá no Velho Testamento eu já vi já. Agora, veja bem a pergunta que o Kardec faz, né, na sequência ali. Seriamente, o que pensais disso? O Espírito responde. É pura alegoria, ou melhor dizendo, uma ficção, para flagelar o orgulho. Fizeram falar o jumento de Balaão, como La Fontaine fez falar muitos outros animais. Olha aí. Que são as Alegorias, né? alegorias mesmo, né? Que, na verdade, tem... Esqueci o nome, né? Quando os animais falam, tem um nome especial, não é lenda, tem lá fábulas, são as fábulas, né? Tem as fábulas de Esopo, etc. Então, na verdade, o animal geralmente, eu entendo assim que ele representa alguma coisa, por exemplo, ou a consciência da pessoa, né? Ou espíritos amigos que estão ajudando, intuindo, né? Tem esse sentido, né? Mas nesse ponto, né, se for para a gente pegar a revelação ali, né, que vamos tratar ali pelo que a história de Balaão fala, né, revelação de Deus. A gente sabe, né, que Deus muito dificilmente virá ele mesmo se comunicar. Quase impossível. Já é difícil Jesus vir se comunicar. Mas a gente sabe que são os emissários, né, da evolução humana que vêm fazer essa comunicação. Mas vamos imaginar ali que fosse Deus, porque o texto diz isso. Nós sabemos hoje que os médios, eles escutam as vozes, né? Sem precisar ter materializado, seja animal que seja, espécie que seja. Então, talvez, né, ele estava ali encarando o burro, o jumento dele, e ele escutou a voz em sua cabeça e julgou que era o jumento. Mas não, né? Ele estava escutando a voz ali como um médium que fosse, né? E a única explicação para ele para estar escutando a voz é que o jumento falou, né? Pode ter sido nesses termos Pode, também. porque eu acho que essa questão de ouvir vozes já é uma coisa bem antiga e que as pessoas sempre rejeitaram como achando que a outra pessoa estava enlouquecendo, né? Então, acho que até para tipo de um subterfúgio, né? Para não dizer, eu tô maluco que estou ouvindo voz. E é interessante aqui, porque ele fala ali, o Charlet fala que foi feito dessa forma para flagelar o orgulho, né? Porque como ele era contra lá, com o povo, imaginou um burro dando um conselho diferente, né? Nossa, um jumento me dando um conselho diferente, que o povo vai progredir. O quão afetou o orgulho desse Balaão, né? Até concordo com você com o teu raciocínio, porque se às vezes se um espírito queria tocar o Balaão, poderia usar isso mesmo, né? O burro tá ali, ele chegar e falar como fosse o burro. Ele estivesse ouvindo como fosse perto do burro lá mesmo, lá para ele, que nem ele falou ali, para dar um choque nele ali, falar, poxa, o burro tá falando, né? Ele direciona a voz ali para aquele local, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Sobre o parágrafo 9º. Nessa passagem, Charlet parece ter sido arrastado por sua imaginação, pois o quadro que faz da degradação moral do animal é mais fantástico do que científico. Kardec colocando, né? Com efeito, o animal só é feroz por necessidade, e foi para satisfazer a essa necessidade que a natureza lhe deu uma organização especial. Se uns devem nutrir-se de carne, é por uma razão providencial e porque era útil à harmonia geral, que certos elementos orgânicos fossem absorvidos. O animal é, desse modo, feroz por constituição, e não se conceberia que a queda moral do homem tivesse desenvolvido os dentes caninos do tigre e encurtado os seus intestinos. Por quê? Então, não haveria razão para que, mesmo não tivesse ocorrido,
Porque não haveria razão para que o mesmo não tivesse ocorrido com o carneiro. Antes dizemos que homens, sendo poucos adiantados na terra, encontram-se com seres inferiores sob todos os aspectos, cujo contato, para ele, é uma causa de inquietação, de sofrimentos e, consequentemente, uma fonte de provas que lhe auxiliam o progresso futuro. Que pensa, Charlet, dessas reflexões? Bom do Kardec é isso, né? Que ele coloca e vai direto no ponto. O Espírito responde: só posso aprová-las. Eu era um pintor, e não um literato ou um sábio. Eis porque me deixo arrastar, de vez em quando, pelo prazer de escrever belas frases. Prazer tão novo para mim, mesmo com prejuízo da verdade. Mas o que dizeis é muito justo e muito inspirado. No quadro que tracei, bordei certas ideias recebidas, a fim de não melindrar nenhuma convicção. A verdade é que as primeiras idades eram a idade do ferro, muito afastadas das pretensas doçuras. Descobrindo diariamente os tesouros acumulados pela bondade de Deus, tanto no espaço quanto na terra, a civilização levou o homem à conquista da verdadeira terra prometida, aquela que Deus concedera à inteligência e ao trabalho, e que não entregou enfeitada nas mãos dos homens criança, que deveriam descobri-la à custa da própria inteligência. Aliás, o erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos das pessoas esclarecidas, que o reconheceriam facilmente. Para os ignorantes, passaria despercebido. Entretanto, concordo que errei. Agi levemente. E isso vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis. Olha aí, né? Aqui fala aquilo que eu comentei no estudo anterior. Nessa comunicação, esse espírito, ele estava sobre a égide, sobre a, vamos dizer assim, a influência muito forte de São Luís, né? Tanto é que São Luís se comunicou algumas vezes, né? Então, aqui nesse caso aqui, ele é como se fosse, ele estava muito sendo induzido, né? Intuído, né? A dar respostas da maneira mais verdadeira, né? E na dissertação que ele fez, eu lembro que a gente até comentou que ficou muito assim, começou a fazer uma ficção mesmo, né? Devagou, né? Foi isso. Ele mesmo fala aí, né? Que ele começou a escrever coisas. Observação geral. Deixa eu só fazer um comentário aqui nessa parte, que eu achei bem pertinente. Então, aqui, onde ele diz o seguinte: no quadro que tracei, bordei certas ideias recebidas a fim de não melindrar nenhuma convicção. É interessante, eu acho que para o médium, né, quando ele vai dar a comunicação ali, na mesa mediúnica, ele tem que fazer isso mesmo, né? Ele tem que deixar sair toda a comunicação, né? Não se melindrar, né? Não, eu não vou falar isso, porque senão vão pensar isso e tudo mais, né? Mas é interessante que ele fala o seguinte aqui, ó. Aliás, o erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos das pessoas esclarecidas, que o reconheceriam facilmente. Para os ignorantes, passaria despercebido. Então, veja a importância de se analisar toda a comunicação, né? Porque veio, você pega ali como verdadeiro, passa-se para frente como verdadeiro, né? E aí, qual o problema que vai dar, né? Qual o impacto que isso vai dar? Por isso, a necessidade de sempre se fazer um estudo em grupo, né? Por isso que é bom quando a gente tem divergência, porque abre a cabeça para novas opiniões, né? E o estudo contínuo para que a gente tenha embasamento para dizer, não, esse aqui é real, isso não é real, né? Para fazer essa analogia do que é certo e do que não é. E também é interessante que o espírito ele concorda, né? Que ele errou em passar para frente, né?
errou em passar para frente, mas pelo jeito ele tinha extrema confiança de que no grupo que ele estava ali, São Luís, Kardec e mais um monte de outros espíritos de escola que estavam ajudando na codificação espírita, não iriam deixar passar despercebido isso, né? Com certeza. Isso é o caso que eu lembro, a Sônia comentou, falou aqui agora há pouco, que quando ele citou esse parágrafo, nós comentamos sobre isso também, que não concordávamos, né? E agora há pouco mesmo, quando ele colocou aquele texto ali do todo ali, nós também, assim, vamos dizer assim, não é que nós não concordamos, nós não entendemos direito ainda como é que funciona isso, né? Quer dizer, eu acho que é esse o princípio que tem que ter. Olha, eu não sei, eu ainda não consigo compreender tudo isso, né? E quem sabe para frente a gente pega coisas. Não é já dizendo assim, o Espírito falou, é isso. Vai para o todo. Mas peraí, não dá para imaginar o que é esse todo, né? Eu acho que esses questionamentos que nós temos que fazer sempre, como o Lero falou. Esse é o objetivo do estudo em grupo, né? Não é só ler o texto, é colocar algumas indagações, algumas asterísticos, algumas interrogações, algumas perguntas, e deixar no ar para a gente responder no futuro, né? Senão fica um negócio muito... Não entendi, mas não está claro mesmo, né? Aí, às vezes, um outro colega tem outra visão, que nem você colocou, outro coloca, começa a ficar um pouquinho mais claro isso. Vamos lá, então, nas observações, né? Aí é o Kardec colocando aqui, ele faz uma observação. Do ponto de vista da ciência espírita, ressalta dessas comunicações um importante ensinamento. A primeira coisa que chama atenção ao lê-las é uma mistura de ideias justas, profundas, que trazem a marca do observador, ao lado de outras, evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação que na realidade. Olha o Kardec colocando a observação dele, né? Então, você vê, ele já fez essa observação que é isso mesmo. Indubitavelmente, Charlet era um homem acima do vulgo, mas como espírito, não é mais universal do que o era em vida. E pôde equivocar-se, porque não sentia ainda bastante elevado, só considerava as coisas do seu ponto de vista. Aliás, só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Aí eu acho bacana isso que o Kardec sempre coloca, né? Porque às vezes a gente vê algumas comunicações que vem aí, foi um espírito tal, a gente já considera ele. Olha que ele coloca aqui, só no último grau, né, de evolução, né? Perdi aqui agora. Aliás, embaixo aqui, isento de erro. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se. Mas quando verdadeiramente bons, o fazem de boa fé e concordam francamente, ao passo que os outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. Aqui, né, Pereira, é interessante que a gente também fez essa observação logo que ele começou o texto, acho que até fui eu que fiz, que ele falou que ia trazer no decorrer das sessões um curso, né? Então ali você já vê, né, que o espírito pode ter um conhecimento mais, mas ele estava um pouco deslumbrado, né, com a questão de, já estou lá no topo e tal, e acontece isso mesmo, né? O espírito que daqui sai, né, ele não angaria um conhecimento tão vasto além do que ele já tinha tido aqui, né? Então é óbvio que ali ele, enquanto espírito, tinha uma visão mais ampla, né? Mas também ele, provavelmente, enquanto encarnado, era um pintor, né? Então já tinha essa questão, né, de eu sou bom, sou um artista e tal, que ele, enquanto espírito, ele veio da mesma forma, né? Eu vou passar um curso para que vocês e tal. E o importante é o que o Kardec coloca antes ali. Ele fala só espírito do último grau de evolução. Quer dizer, que tipo de comunicação eu estou recebendo aqui? Não é esse último grau de evolução, você acha que eles vão vindo assim facilmente? Por isso que eu digo, nenhum médio ou nenhuma pessoa que está, quando recebe a comunicação, ela pode vamos dizer, se melindrar por causa de alguma crítica, né? Então, deixa bem claro aqui, né? Ele não, tanto é que o Kardec não fez uma crítica direta a Charlet, ele falou que isso é muito comum, né? Muito natural, né, de acontecer.
Exato. E ele fala aí do ponto de vista, né? Que tudo aquilo ali era uma análise de Charlie a partir do ponto de vista. E eu tenho uma frase muito boa que eu acho ali do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o ponto de vista é a vista de um ponto. Perfeito. Né? Então é bem interessante, né? O ponto de vista é a vista de um ponto. Então, daquele ponto você não consegue ter nenhuma outra noção. Então, é exatamente esse ponto de vista é o que o cara está pensando. Ele não, às vezes nem coletou nada de volta, como a gente está fazendo aqui, eu, a Sônia, o Pereira discutindo, o Fábio fica mais quietinho ali, né? Mas são 3 pontos de vista já, né? Às vezes a gente concorda, às vezes não concorda, mas nem por isso, né, deixa de discutir o tema. Verdade. E olha como Kardec continua. É por isso que nós devemos guardar de aceitar tudo quanto vem do mundo invisível, sem antes submeter ao controle da lógica. Olha o Kardec colocando aqui, que o que nós estamos comentando aqui. Os espíritos bons o recomendam incessantemente e jamais se ofendem com a crítica. Por quê? De duas, uma. Ou estão certos do que dizem e, então, nada temem, ou não estão seguros e você tem consciência de sua insuficiência. Eles mesmos buscam a verdade. Ora, que os homens podem instruir-se com os espíritos, alguns espíritos também podem instruir-se com os homens. Os outros, ao contrário, querem dominar, esperando que suas utopias sejam aceitas por causa de sua condição de espírito. Então, seja presunção de sua parte, seja na intenção, não suporta a contradição. Querem ser acreditados sob palavra, porque sabem perfeitamente que vão perder no exame. Ofende-se a menor dúvida sobre a sua infalibilidade e soberbamente ameaçam-vos abandonar, como indignos de ouvir. Assim, gostam dos que se prostram de joelhos perante eles. Não há homens assim? Isso, eu ia comentar exatamente isso. Se a gente pegar aqui para a Terra, é exatamente isso que acontece aqui. Principalmente nessa época que nós estamos colocando agora. Né? E devemos admirar-nos encontrá-los com suas extravagâncias no mundo dos espíritos? Nos homens, um tal caráter é sempre, aos olhos das pessoas sensatas, indício de orgulho, de vã suficiência, de tola vaidade e, portanto, de pequenez nas ideias e de falso julgamento. O que seria um sinal de inferioridade moral nos homens, não poderia ser um sinal de superioridade nos espíritos. Como acabamos de ver, Charles se presta de boa vontade à controvérsia. Escuta e admite as objeções, respondendo com benevolência. Desenvolve o que era obscuro e reconhece lealmente o que não é exato. Numa palavra, não quer passar mais sábio do que é. E nisso prova mais elevação do que se obstinasse nas ideias falsas. Há exemplo de certos espíritos que escandalizam ao simples anúncio de que suas comunicações parecem suscetíveis de comentários. O que ainda é próprio desses espíritos orgulhosos é a espécie de fascinação que exercem sobre seus médios, por meio da qual algumas vezes o fazem compartilhar dos mesmos sentimentos. Dizemos de propósito, seus médios, porque deles se aponderam e neles querem ser instrumentos que agem de olhos fechados.
de maneira alguma acomodaria ao médio perscrutor ou que visse bem claro. Não se dá também o mesmo entre os homens? Quando o encontram, temendo que lhes escape, inspiram o afastamento de quem quer que eu possa esclarecer. Isolam-no, de certo modo, a fim de poderem agir com inteira liberdade, ou só aproximam daqueles que nada têm a temer. E, para melhor lhe escapar à confiança, se fazem de bons apóstolos, usurpando os nomes de espíritos venerados, cuja linguagem procuram imitar. Mas, por mais que façam, jamais a ignorância poderá simular o verdadeiro saber. Nenhuma natureza má a verdadeira virtude. Orgulho sempre mostrará sobre o manto de uma falsa humildade. E porque temem ser desmascarados, evitam a discussão e afastam seus médios. Não há ninguém que, julgando friamente, sem prevenção, não a reconheça como uma tal influência, porquanto se torna evidente, ao mais vulgar bom senso, que é um espírito verdadeiro, bom e esclarecido. Jamais procurará exercê-la. Pode-se, pois, dizer que todo médium que a ela se submete está sob o império de uma obsessão, da qual devem procurar desembaraçar-se o quanto antes. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a qualquer preço, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para obter-se boas comunicações, são necessários espíritos bons. E para ter espírito bom, é preciso ter bons médiuns, livre de toda influência má. A natureza dos espíritos que habitualmente assiste um médium é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. Para conhecê-la com exatidão, há um critério infalível, e não é mais e nos sinais materiais. Nem nas fórmulas de evocação ou de conjuração que será encontrada. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Pela maneira desse último agir, pode-se julgar a natureza dos espíritos que os dirigem e, consequentemente, o grau de confiança que merecem as comunicações. Isso não é uma opinião pessoal, um sistema, mas um princípio deduzido da mais rigorosa lógica, se admitirmos essa premissa. O mau pensamento não pode ser sugerido por um espírito bom. Enquanto não se provar que um espírito bom pode inspirar o mal, diremos que todo ato que se afaste da benevolência, da caridade e da humildade, ou que denote ódio, inveja, ciúme, orgulho ferido, ou simples acrimônias, só pode ser inspirado por um espírito mau, ainda que este pregasse hipocritamente as mais belas máximas. Porquanto, se fosse verdadeiramente bom, ele o provaria, pondo seus atos em harmonia com suas palavras. A prática do espiritismo é cercada de tantas dificuldades. Os espíritos enganadores são tão sabichões
tão astuciosos e, ao mesmo tempo, tão numerosos que nunca nos armaríamos de precauções suficientes para frustrar seus planos. Importa, pois, rebuscar com mais cuidado os indícios pelos quais eles podem se trair. Ora, esses indícios estão ao mesmo tempo em sua linguagem e nos atos que provocam. Eu queria só fazer um comentário. Como a gente falou há pouco, né? Vocês falaram que o Kardec enfatizou também, né? Que assim como nos espíritos desencarnados, é também entre os homens, como ele diz, quer dizer, entre os espíritos encarnados, né? Então, qual é o objetivo que o Kardec sempre diz, né? Que ele até perguntou para os espíritos mais elevados, para São Luís, por exemplo, por que eles, nas reuniões mediúnicas, ficavam sujeitos a esse tipo de espírito enganador, né? Porque alguns dizem, né? A gente já comentou isso, alguns no movimento espírita dizem que não estamos bem harmonizados, não fizemos nossa melhora íntima, não fizemos, né, não cuidamos durante a semana, não fizemos oração direito, começam a procurar nas pessoas integrantes do grupo, mas o Kardec recebeu a resposta seguinte, dizendo que esses espíritos enganadores são permitidos de vir para que a gente aprenda a discernir um do outro, o bem e do mal. Não é isso? Com certeza. Então, a gente, no mundo aqui dos encarnados, é a mesma coisa. O objetivo nosso é estar atento e passar tudo pelo crivo da razão, ver o que é verdade e o que é mentira. E é isso que as pessoas geralmente não fazem. Qualquer notícia que recebem, elas já aceitam como verdade. Seja na internet, seja na televisão mesmo, enfim, né? Porque um livro já é uma fonte um pouco mais fidedigna, digamos assim, né? Mas na televisão, no jornal, que são notícias que vêm escritas por outras pessoas que não são espíritos superiores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, eu acho muito importante. Eu comecei a ver o mundo assim de uma forma diferente depois que comecei a estudar espiritismo, né? Porque a gente começa a dizer, não, você tem que analisar os desencarnados, então você automaticamente também analisa os encarnados, porque isso faz parte da tua evolução, você precisa ter esse discernimento, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que um ponto mais importante aqui, eu alguns anos já atuo como dialogador, né? Quando eu comecei a atuar como dialogador em grupos mediúnicos, eu percebi o seguinte, eu procurei desenvolver isso e eu passo sempre para as pessoas que estão começando. As pessoas, às vezes, ficam preocupadas em saber as palavras do que o Espírito está falando. E eu sempre busquei, quem me conhece sabe disso, eu sempre busco os sentimentos, que eu estou sentindo em relação àquela energia. E até quando eu vou falar e quando eu estou percebendo a entidade espiritual. E é o que o Kardec coloca, é você perceber o sentimento daquilo. Que a lógica daquele sentimento, entendeu? Porque aí você consegue perceber, é uma coisa assim, energética, né? O pensamento, os sentimentos e os pensamentos, né? Porque o que o espírito está falando, o Kardec diz assim, veja se ele não está te provocando em você pensamentos ruins. Então, não só sentimentos, né? Pensamentos mas quando eu estou falando de sentimento, que, por exemplo, ele pode até colocar palavras para apresentar calmo, mas você consegue captar as vibrações dele com vibrações negativas ruins. Então, eu concordo com você. Não é captar o pensamento. Claro, se o pensamento vem assim, faz isso, faz aquilo. Eu vejo os médios, às vezes, caindo nessa armadilha. E aí os espíritos começam a falar e ele começa a transmitir para os outros. Pô, mas se o pensamento que ele está captando aqui, que eu estou podendo falar para outra pessoa, não é um pensamento de benevolência, de amor, de ajuda, para que eu vou colocar? Principalmente se eu tiver que falar para um terceiro, né? Falar para uma pessoa próxima. Não faz sentido. Então, eu acredito que o que a gente começa a desenvolver essa capacidade de pegar nas vibrações das palavras, o sentimento é perfeito, você consegue chegar mais próximo da verdade, né? Vem falando bonitinho e tal, você vai pegando, você pega aquela vibração e fala, pô, mas não faz sentido, não é isso que eu estou sentindo aqui dele, né? E aí, aqui ele fala aqui, que muitas vezes critica. Quando você dá uma cutucada nele,
uma cutucada com uma pergunta mais crítica. Oh, eu não... Se ele saiu fora da linha, pode esquecer. Ele porque ele não aguenta a crítica, né? Então, às vezes, a pessoa fala que não pode se criticar, né? Aquele ditado antigo que não se pode interromper o espírito está falando, daquela maneira bonita, coisa assim. Eu sempre fui, desde a época, comecei bem antes lá. Aí eu posso fazer uma pergunta e tá uma pergunta. Você começa a perguntar, ele começa a ficar incomodado. Ele cai a máscara, porque ele não aguenta, né? Um espírito já evoluído, quando ele falou mais evoluído, ele vai aceitar, ele vai dizer, ele vai aceitar bem isso, vai dizer, olha, eu não tenho a resposta, eu não sei. Né? Então, eu acho que ali ele dá todo o caminho ali, né, para a gente seguir. Infelizmente, nós não, vamos dizer assim, a maioria, alguns grupos começam a negligenciar tudo isso. Quando você começa a perceber alguns agrupamentos, aqueles médios exclusivos, né, de identidade espírita, pronto. Para mim, eu já tenho um problema sério com isso. Quando o médio fulano de tal, só ele comunica. Peraí, tem uma coisa errada com isso. E a gente sabe, né, tem muitos grupos que às vezes são assessorados por esses espíritos enganadores, né? Isso. Porque eles vão permitindo, né, o grupo todo vai permitindo e aí eles se passam por mentor, né? Isso tem várias histórias clássicas, né, dentro do espiritismo explicando isso, né? E dá para entender que você falou assim, por que os espíritos parecem. Quando Kardec coloca ali naquela anterior ali, no começo dessa observação, que aqui na Terra, né, vamos dizer assim, aqui perto de nós, só os espíritos da última classe lá, evoluída, que daria comunicação sem engano, né? O raciocínio tem que partir por isso também. Por que nós, no grupo, você acha que nós estamos... O que está assistindo o grupo são espíritos de altíssimo grau evoluído? Claro que não, né? Sônia, gostaria de dar continuidade para nós, para dar um descanso para o Pereira? Posso sim. Tendo submetido essas reflexões ao espírito Charlet, eis o que disse a respeito. Não posso senão aprovar o que acabais de dizer e exortar a todos quantos se ocupam do espiritismo a seguir tão sábios conselhos, evidentemente ditados por espíritos bons, mas que não são absolutamente, e bem podereis crer nisso, do gosto dos maus, pois esses sabem muito bem que esse é o meio mais eficaz para combater sua influência. Assim, fazem tudo quanto podem para desviar aqueles que querem prender em suas redes. O que a gente sabe, né, quando a gente estuda a fascinação, isso fica bem claro, né, que que esses espíritos vão intuindo o médium a se afastar do grupo, né, porque ali as pessoas vão passar pelo crivo da razão, vão analisar, e aí começa a vir o sentimento no médium, né, que na verdade é do espírito que já está envolvendo ele, né, também, mas é um pouco dele, né, de uma certa, assim, vaidade, né, puxa, mas como? Tá duvidando de mim, né, porque aí ele, então a gente sempre, né, quando faz o curso, desde o início, né, do curso de mediunidade, a gente comenta que quando houver uma crítica, jamais é para o médium, né, e sim para o espírito, né, o conteúdo tem a ver muito mais com o espírito, porque mesmo o médium bem equilibrado, o estudioso, ele pode receber um espírito enganador, né? Até como a gente já falou há pouco, para testar o grupo, para testar o médium, testar o dialogador e assim por diante, para que a gente fique esperto e evolua, né? Não é testar por testar, né? Não, é para justamente a gente se aprimorar, né? Então, aí o Kardec continua. Charlet disse que se deixou arrastar pelo prazer, novo para ele, de escrever belas frases, mesmo em prejuízo da verdade. O que teria acontecido se tivéssemos publicado seu trabalho sem fazer comentários? Teriam acusado o espiritismo de dar crédito a ideias ridículas, e nós mesmos, por não sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Muitos espíritos estão no mesmo caso, encontram uma satisfação para o amor próprio em divulgar pelos médiuns, já que não o podem fazer por si mesmos, obras literárias, científicas, filosóficas ou dogmáticas de grande fôlego. Mas, quando esses espíritos têm apenas um falso saber,
escrevem coisas absurdas, exatamente como fariam os homens. Sobre... E como fazes, né, Sânia? Como fazem aí idosos. Essa questão da fake news hoje em dia, né? É exatamente aquilo que Kardec fala, né? Que acontecia lá nas reuniões mediúnicas, e para a gente ver o quanto que não difere, né, o mundo espiritual do aqui do nosso mundo encarnado. Né? São os mesmos espíritos. Então, o mesmo espírito que vai estar divulgando notícia falsa, ou maquiando, deturpando notícia, quando desencarnar e tiver a oportunidade de fazer uma comunicação, a probabilidade de vir notícia falsa será grande também, né? Aí também eu tenho outra colocação, dentro desse que o Kardec coloca aqui, que ele fez a resposta aqui nas observações finais, daqueles estudantes de apostila, né? Aí a pessoa pega uma apostila daquele interesse e pega só a comunicação de Charles. Aí fala, tá na revista Espírita, assim, assim, assim. Aí quem vê aquilo ali, acredita que está na revista Espírita e dá credibilidade para aquela comunicação. Mas não leu como todo, não leu até o final da observação. Por isso eu sou meio crítico nos estudos de apostila por causa disso. Que a gente pega só aquelas partes, né? Aqueles prints, pega um parágrafo inteiro ali, tá, mas o Kardec colocou, tá na revista Espírita. O Espírito falou. Mas não leu. Pois é, porque a revista Espírita era como um laboratório, né? Ele ia conversando e tal, e depois é que se chegava a uma conclusão. Às vezes não é nem no mesmo número, ele sempre deixava em aberto, e lá para frente, depois de comparar várias comunicações, de pedir ajuda para os espíritos que ele sabia que eram mais elevados, né? Aí sim ele chegava a uma conclusão. Então, trazendo isso para nós encarnados, você vê que, por exemplo, nessa época que a gente está vivendo, que aí alguns que se dizem até especialistas dizem, é desse jeito e tal. Daí, tudo que não for do jeito que ele disse, ele mesmo taxa os outros de fake news. E depois passa o tempo, aí a gente vai vendo que, na verdade, quem estava fazendo fake news era o primeiro, né? Então, agora, na época que nós estamos vivendo, a gente tem que ter muita calma, muita paciência para chegar a uma conclusão de alguma coisa. E o que menos as pessoas têm, né? Já vão taxando e culpando os outros, né? Botando rótulo nos outros. Em vez de analisar e dizer, não, calma, vamos ver aos poucos, né? Como a coisa vai evoluir para chegar a uma conclusão, né? Mas eu ainda o que eu quis colocar ali mais além é que às vezes a pessoa nem leu inteira a reportagem. É o tal do print hoje que faz. Você pega o print, escreveu aqui. Peraí, mas ele, no final ele não explicou por que ele escreveu, ou antes, dizendo, se você pega o print... Justamente, aí as pessoas mal intencionadas até usam isso e colocam na manchete, às vezes, uma coisa que é dúbia, né? E que a pessoa interpreta de uma forma, às vezes, errada do que lá no texto. Depois, se ela for ler, ela vai ver que é o oposto daquilo que está na... mas a pergunta que você perguntar à pessoa, mas você que escreveu isso? Foi! Mas ele escreveu naquele momento ali para explicar alguma situação, alguma coisa assim, ou depois ele esclareceu no frente. Mas só ficou aquela passagem, né? Que está acontecendo com o texto que eu falei ali. Se a pessoa pega aquele parágrafo lá, o nono parágrafo lá inteiro do Chalé, e coloca, fala, mas está na revista Espírita. O que está acontecendo é bem isso, a pessoa pega só aquela parte de interesse e no resto não espera a explicação. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Eros. Escutando? Não, a respeito dessa questão aí, tem duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, é aquele método de controle, né? O Kardec acabou instituindo, né? Quer dizer, as mensagens teriam que ser, além de passar pela razão, teriam que encontrar respaldo em outras comunicações também, não é? E o outro ponto é que o Kardec ele tinha bom senso e não era, vamos dizer, levado pelo senso comum, né? Essa é outra questão importante, né? Para se ter bom senso, você precisa saber do que você está falando, né? Se a gente não sabe do que está falando, aí vem alguém, fala alguma coisa do senso comum e você come com barriga, né? Então, no caso aqui da questão própria aí da mensagem, né? O Kardec dominava tanto a técnica, vamos dizer, para afastar
pela razão e pela comparação com as comunicações, como pelo conhecimento da matéria em si, né? Sim, e ele era humilde o suficiente para, quando ele não tinha certeza, ele dizer, olha, eu estou dando aqui só uma hipótese, né? Sem problema nenhum, né? Aliás, é o que todos têm que fazer, né? Pois é. E é o que não se faz, né? Que nós encarnados aí, no geral, assim, não se referindo ao espiritismo só, mas assim, no geral, né? As pessoas sempre querem dar a última palavra, né? Sempre querem ser donas da razão, né? E isso já demonstra, né, o nível de cada um, né? Infelizmente, a gente é assim mesmo, né? Então, vamos continuar ali. É sobretudo, né, ali que nós pagamos? É sobretudo nessas obras sequenciadas que podemos julgá-los, os espíritos, né? Uma vez que sua ignorância os torna incapazes de sustentar seu papel por muito tempo, e eles próprios revelam sua insuficiência, chocando a cada passo a lógica e a razão. Em meio a uma porção de ideias falsas, há, por vezes, algumas muito boas, de que se servem para fazer passar as outras. Essa incoerência apenas demonstra sua incapacidade. São pedreiros que sabem alinhar as pedras de uma construção, mas que seriam incapazes de construir um palácio. É, por vezes, curioso ver o dédalo inextricável de combinações e de raciocínios em que se aventuram, e dos quais não podem sair senão à força de sofismas e de utopias. Vimos alguns que, à custa de expedientes, deixaram o trabalho, mas outros não se dão por vencidos, como fariam os homens. Não, como fariam os homens é outra coisa, lá para trás, e querem arrastar, não se dão por vencidos e querem arrastá-lo até o fim, rindo-se à expensa dos que os levam a sério. Rindo quando alguns riem, mas outros até fazem isso por uma vaidade mesmo, né? Levam a sério às vezes, né? Essas reflexões nos são sugeridas como um princípio geral, e seria erro ver nelas uma aplicação qualquer. Entre os numerosos escritos publicados sobre o Espiritismo, sem dúvida, alguns poderiam ensejar uma crítica fundada, mas não os pomos todos na mesma linha. Indicamos um meio de apreciá-los e cada um fará como entender. Isso que é, né? O Kardec é fantástico, né? Meu Deus! Ele não era assim positivo. Eu que sei, eu que comecei a estudar isso, eu que entendo e acabou-se, né? Ou seja, tem que ser assim, né? Cada um faz da maneira que é melhor para ver. Porque teve outros que entraram bem depois dele, né, para estudar o Espiritismo, e davam uma ideia, mas ele jamais disse, mas como? Você entrou agora que você está querendo saber mais do que eu? Né? Nunca ele falou isso, né? Impressionante, Kardec é fantástico. Daí indicamos um meio de apreciá-lo, cada um fará como entender. Se ainda não compreendemos, não empreendemos fazer-lhes um exame em nossa revista, é pelo receio de que se equivoquem sobre o móvel da crítica que poderíamos fazer. Desse modo, preferimos esperar que o Espiritismo fosse mais bem conhecido e, sobretudo, melhor compreendido. Assim, nossa opinião, apoiada em base geralmente admitida, não poderá ser suspeitada de parcialidade. O que esperamos acontece todo dia, pois vemos que, em muitas circunstâncias, o julgamento da opinião adianta-se ao nosso. Não temos, portanto, que aplaudir nossa reserva. Empreenderemos... Só temos, portanto. Só temos, portanto, que aplaudir nossa reserva. Empreenderemos este exame quando julgarmos oportuno o momento, mas já se pode ver qual será a base de nossa apreciação. Esta base será a lógica, da qual cada um poderá fazer seu próprio uso, pois não alimentamos a tola pretensão dele ter o privilégio. A lógica, com efeito, é o grande critério de toda a comunicação espírita, como é de todos os trabalhos humanos. Sabemos perfeitamente que aquele que raciocina de maneira errada
julga ser lógico. Ele o é à sua maneira, mas apenas para si, não para os outros. É isso que a gente vê atualmente muito assim, né? A pessoa acredita naquilo que está falando, mas é porque ela não tem uma base ampla, né? Não se instruiu, né? Ela só vê numa linha, né? Quando uma lógica é rigorosa, como 2 e 2 são 4, e as consequências são deduzidas de axiomas evidentes, o bom senso geral, cedo ou tarde, faz justiça a todos esses sofismas. Acreditamos que as proposições seguintes têm esse caráter. Primeiro, os espíritos bons não podem ensinar e inspirar senão o bem. Assim, tudo que não é rigorosamente bem não pode vir de um espírito bom. Segundo, os espíritos esclarecidos e verdadeiramente superiores não podem ensinar coisas absurdas. Assim, toda comunicação eivada de erros manifestos ou contrários aos dados mais vulgares da ciência e da observação, só por isso atesta a inferioridade de sua origem. Terceiro, a superioridade de um escrito qualquer está na justeza e na profundidade das ideias, e não na forma material e na redundância do estilo. Assim, toda comunicação espírita em que há mais palavras e frases brilhantes do que pensamentos consistentes, não pode provir de um espírito verdadeiramente superior. Quarto, a ignorância não pode imitar o verdadeiro saber, nem o mal arremedar o bem, de maneira absoluta. Assim, todo espírito que, sob um nome venerado, diz coisas incompatíveis com o título que se atribui, é culpado por fraude. Quinto, é da essência de um espírito elevado ligar-se mais ao pensamento do que à forma e à matéria, donde se conclui que a elevação de um espírito está na razão da elevação das ideias. Assim, todo espírito meticuloso nos detalhes da forma, que prescreve puerilidades, numa palavra que liga a importância aos sinais e às coisas materiais, acusa, por isso mesmo, uma pequenez de ideias e não pode ser realmente superior. Sexto, um espírito verdadeiramente superior não pode contradizer-se. Assim, se duas comunicações contraditórias forem dadas sob o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa. E se uma for verdadeira, será aquela que em nada desmente a superioridade do espírito cujo nome a encabeça. A consequência a tirar desses princípios é que, fora das questões morais, não se deve acolher o que vem dos espíritos, senão com reservas, e em todos os casos, jamais aceitá-las sem exame. Daí decorre a necessidade de se ter a maior circunspecção na publicação dos escritos emanados dessa fonte, sobretudo quando, pela estranheza das doutrinas que encerram, ou pela incoerência das ideias, podem prestar-se ao ridículo. É preciso desconfiar do pendor de certos espíritos para as ideias sistemáticas e do amor próprio que buscam espalhar. Assim, é sobretudo nas teorias científicas que precisa haver extrema prudência, guardando-se de dar precipitadamente como verdades sistemas por vezes mais sedutores que reais, e que, cedo ou tarde, podem receber um desmentido oficial. Que sejam apresentados como probabilidades, se forem lógicos, e como podendo servir de base para observações ulteriores, admite-se. Mas seria imprudência tomá-los prematuramente como artigos de fé. Diz um provérbio: nada é mais perigoso do que um amigo imprudente. Ora, é o caso dos que, no espiritismo, se deixam levar por um zelo mais ardente que refletido. Os princípios aí, dá para fazer um estudo bom em cima deles, né, André? O que eu vejo assim, na perspicácia de Kardec, né, claro, ele pegou umas comunicações
do Charlet lá, né? Em cima daquelas comunicações lá, ele fez ali aí sim ele fez uma aula, né? Uma aula de como nós vamos aplicar a vitamina D. Você vê que ele tirou todo aquele ensinamento e nos trouxe conhecimentos aqui profundos, né? Eu concordo com você, eu acho que isso aí deveria salvar em PDF, essa parte aí, ela serve como... Mas na verdade ele fez, depois de tudo isso ele levou para o livro dos médiuns, né? Sim. Então lá no livro dos médiuns você tem os mesmos princípios escritos de uma forma um pouco diferente, mas estão todos lá, né? Então, mas eu digo assim, você vê, falamos comunicação do espírito, pegou as comunicações do espírito e pôs em cima daquilo, por isso que ele chama de laboratório, né? Ele fez o laboratório muito visível, em cima daquilo tudo lá, ele foi trazendo, claro, intuído pelos amigos espirituais, todo um conhecimento, um esclarecimento, né, para nós, né? Olha a importância de estudarmos a Revista Espírita, né? Profundo isso, muito bacana. E é interessante que você perguntou isso, eu comecei essa semana, comecei a estudar o Livro dos Médiuns de novo. E comecei lendo pela introdução, né? Comecei, porque às vezes a gente pula essa introdução, a gente começa a ler pedaços. Aquilo que eu falei agora aqui, eu tenho utilizado algum critério, que quando eu pego um texto para colocar aqui, eu vou lá e leio o texto inteiro, o parágrafo inteiro, o capítulo inteiro, daquilo lá, para postar alguma coisa. E aí a gente começa a ler, você começa a ver como tão profundo, né? Primeiro que é uma coisa que eu tenho colocado muito aqui, ele deixa bem claro ali no próprio Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, como a parte filosófica da doutrina espírita. E eu também sempre coloquei, sempre tive isso. Ele falou, o Livro dos Espíritos é a parte filosófica, né? Que é a do questionamento, né? E o Livro dos Médiuns é a parte que ele colocou o nome agora, onde que vai a instrução, a prática, né? Do espiritismo. E aí, talvez, se você colocar lá, por exemplo, o Evangelho, que vai fazer essa ligação religiosa, né? E a Gênesis, a parte histórica, né? Vamos dizer assim, de sua questão, aí você começa a entender. Olha a importância de voltar a ler de novo, né? E voltar a ler, mas ler lá na introdução, porque às vezes a gente pula, né? A gente lê, daí vou lá, pego ali no médio, vou lá, pego o capítulo tal, não sei o quê, e acaba esquecendo de voltar naquelas. Eu falo, poxa, eu vou ler o livro do médio novamente. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns na quarta-feira, no grupo da quarta. Fantástico, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quando você começa a parte de introdução ali já, você já viu só aquela parte de introdução, e foi, puxa. A gente estava lendo, terminamos a diversidade dos carismas, né? Aí falamos, estamos precisando ler o Livro dos Médiuns, né? Para a gente até fazer uma correlação, né? E ver a base, né? E é muito bom, o Livro dos Médiuns é fantástico. Fantástico mesmo, né? Tanto é que uma vez eu quis estudar o Livro do Médio, mas também foi até bom, né? Porque a ideia era estudar o Livro do Médio, né? Na outra instituição lá. Aí aconteceu, foi cortado, aí foi sugerido na Revista Espírita, né? Aí começamos a fazer o estudo da Revista Espírita. Mas não foi bem assim a sequência, que o primeiro era um estudo do Livro do Médio. Não, porque isso aí pode dar interpretações erradas, que as pessoas podem pensar diferente. Mas como pensar diferente? Que é a instrução do Kardec, né? E às vezes a gente vai negligenciando isso, né? Erramos? Bom, então, pessoal, eu gosto de sempre frisar isso no final dos estudos, que esse debate é baseado nas nossas experiências pessoais, nós procuramos fazer sempre sobre a fundamentação da doutrina espírita, mas são, às vezes, opiniões nossas próprias, né? Então, se alguém estiver assistindo, que tiver outras interpretações fundamentadas dentro da doutrina espírita, que o Kardec colocou dentro daquela lógica, nos traga para nós abrir o debate. Nós estamos sempre abertos a discutir, né? Nós deixamos um tema em aberto aqui agora, que eu acho que vale a pena até nós discutirmos no futuro, que é a questão dos animais do um todo, que para mim não ficou claro, né? O que é um todo, né? Que ele falou que o espírito fica um todo e extrai a inteligência de acordo quando vai para o mundo terreno novo, reencarnar. Reencarnar não diria, mas vem na Terra novamente. Então, reencarnar. Agora, eu levantei uma hipótese, uma ideia, talvez isso poderia ter mais lógica, que se esse o todo fosse o todo da espécie. Né? Uma espécie cachorro, uma espécie do equino, uma espécie sei lá, né? dos peixes e assim sucessivamente. Então, são hipóteses que a gente coloca, porque não ficou claro para mim, né? Eu acho que muita gente que está nos assistindo pode ficar claro. De repente, alguém já viu, já estudou outra coisa, tem outra ideia, traga para nós, vamos abrir um debate sobre isso, né? Mas, para nós voltarmos ao nosso encerramento, vamos aproveitar esses instantes para deixarmos as nossas
ideias preconcebidas do mundo terreno e entrarmos na sintonia divina de amor, prosperidade, gratidão, justiça. E vamos assim nessa sintonia agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos dá o caminho a ser seguido para compreendermos as questões espirituais, porque o nosso mestre Jesus participou ativamente na codificação espírita, de maneira que a doutrina espírita vem nos desvendar, tirar o véu da nossa ignorância do mundo espiritual, para que possamos entender mais profundo o Evangelho de Jesus. Obrigado, mestre. Obrigado, Hipólito Leão Denizar. E todos os amigos espirituais da codificação que atuaram intensamente, com muito amor e dedicação nessa obra. Obrigado, amigos espirituais benfeitores que nos orientam, nos guiam. Assim como o próprio Kardec colocou, sabemos que nesses nossos encontros, muitos amigos espirituais se juntam também para aprender sobre a magnitude dessa obra. Nós agradecemos esses amigos por participarem conosco, aqueles que nos intuem, aqueles que participam buscando aprendizar. Jesus, mestre querido, que as vibrações de amor, de equilíbrio, possam alcançar aqueles irmãos que padecem da ignorância, principalmente aqueles que persistem na maldade, aqueles que ocupando cargos de poder utilizam da sua estrutura de poder para usufruir bens e fazer o mal àqueles que necessitariam e necessitam de apoio e auxílio. Estes são realmente os mais necessitados de amor, de luz, de compreensão. Por isso pedimos que uma pequena luz, uma faísca, alcance o coração desses irmãos e eles possam, pelo menos por alguns instantes, refletir sobre seus atos e sobre as suas atitudes. Assim nos despedimos com muita alegria e amor por podermos participar desse estudo e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão importante para nossos conhecimentos. Obrigado, que assim seja.